En este vídeo nós vamos definir subespacios vetoriais e bases de subespacios vetoriais. Bom, então, para isso nós vamos considerar W, um subconjunto não vazio do espaço vetorial Rn, e nós vamos dizer que esse subconjunto não vazio, ou seja, vamos dizer que W vai ser um subespacio vetorial de Rn se acontecem duas coisas. Se sempre que eu pegar dois elementos U e V em W, então necessariamente a soma desses dois vetores, U mais V, ele vai seguir sendo um elemento de W. E por outro lado, se eu considerar alfa um número real e V um elemento de W, a multiplicação por escalar desse vetor, ou seja, alfa vezes V, necessariamente está em W. Bom, vejamos um exemplo para ilustrar melhor esse conceito, né? Suponhamos que eu tenho o seguinte subconjunto de R4 formado pelas quádruplas X0, Z0, tal que X e Z são elementos de R, tá bom? E isso, de fato, está contido em R4. Então, nós vamos provar que W é um subespacio de R4. De fato, né, para ver isso, nós vamos pegar dois elementos em W, e se esses dois elementos em W têm a segunda e quarta componente 0, e a primeira e a terceira componente são elementos de R. Se nós fazemos a soma desses dois elementos, observem que a soma desses dois vetores de W vai seguir cumprindo a condição para estar em W, logo U mais V pertence a W. Por outro lado, se eu pego um número real e faço alfa vezes V, fazendo essa multiplicação por escalar, nós vamos obter um vetor onde, novamente, a segunda e quarta componentes são zeros e a primeira e terceira componentes estão em W. Então, esse é um subespacio. Consideremos agora um outro exemplo. Eu vou considerar o exemplo W como sendo o conjunto de elementos de R3, tal que X mais Y mais C é igual a 0, ou seja, as triplas ordenadas, tal que a soma deles me dá 0. Então, nós vamos afirmar que W também é um subespacio vetorial de R3. Para isso, nós temos que pegar, né, dois elementos de W e temos que olhar para a soma desses dois elementos de W. Ou seja, da forma como foi definida a soma, nós teríamos que U mais V é esse vetor que eu estou colocando aqui, e aí eu quero saber se esse vetor está em W. Bom, só que eu peguei U e V como sendo elemento de W, né? Sendo assim, né, eu vou ter que a soma das coordenadas de U, elas necessariamente são 0 por estar em W, né? Então, eu vou ter que U1 mais U2 mais U3 vai ser 0. Analogamente com B, eu vou ter que B1 mais B2 mais B3 vai ser 0 por estar em W. Se eu somo essas duas equações, né, lado a lado, eu tenho essa terceira equação aqui, que reorganizando ela, já que os números reais satisfazem a propriedade de comutatividade e associatividade, eu vou ter necessariamente que as três coordenadas de U mais V dão 0 e, portanto, esse vetor U mais V está em W. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com um múltiplo escalar, né? Eu vou fazer alfa multiplicado pelo vetor B, eu tenho isso aqui. Agora eu preciso somar essas coordenadas e bem que dêem 0, mas quando eu faço isso, eu posso verificar também que essa multiplicação por escalar, de fato, dá um vetor cuja soma das coordenadas me dá 0. Então, alfa vezes B vai estar em W, tá bom? Então, daí nós obtemos que esse W, de fato, vai ser um subespacio vetorial. Esse subespacio vetorial, essa expressão ali, X mais Y mais C, não é conhecida para você? Isso é a equação de um plano, né? Mais exatamente do plano que passa pela origem. Então, planos que passam pela origem são subespacios, não só esse, sino qualquer plano que passa pela origem vai ser um subespacio de R3. Retas também que passam pela origem, tá bom? Depois vemos mais exemplos disso. Vejamos o seguinte exemplo. Se
se eu considero A uma matriz M por N e X é a matriz formada por X1, X2, Xn, matriz coluna, né? Se eu considerar o conjunto solução do sistema homogêneo AX igual a matriz nula, acontece que esse conjunto solução desse sistema homogêneo vai ser um subespaço de Rn. De fato, né, eu teria que verificar que se eu pego dois elementos que são solução desse sistema homogêneo, a soma também vai ser solução e a multiplicação por escalar também são solução. Mas nós já vimos, né, que se x1 e x2 são solução do sistema homogêneo, a soma x1 mais x2 também vai ser solução e a multiplicação por escalar também, tá bom? Então, conjuntos soluções de sistemas homogêneos são subespaços vetoriais de Rn, quando considerados, né, em Rn, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, né, vou considerar W um subespaço de Rn e vamos definir, na verdade, o conceito de base, tá bom? Então, nós vamos dizer que os vetores B1, B2, Bk, que pertencem a W, eles geram W se qualquer elemento de W ele pode se escrever como combinação linear de V. Tá? Para definir base, eu vou precisar primeiro esse elemento de conjunto gerador de W, tá bom? Então, se dado um elemento de W, um elemento V de W, qualquer um, eu posso escrevê-lo como combinação linear desses vetores B1, B2, Bk. Então, nós vamos dizer que esse conjunto de vetores vai ser um conjunto de geradores de W, ou ainda que W é gerado pelos vetores B1, B2, Bk, uma vez que todo elemento de W se pode escrever como combinação linear deles. Então, por exemplo, se nós consideramos W como sendo o conjunto do exemplo anterior, né, x, y, z, tal que x mais y mais c igual a zero, ou seja, W sendo plano, aquele que passa pela origem, observemos que se eu considero os vetores B1 de coordenadas 1, menos 1, 0 e vetor B2 de coordenadas 0, menos 1, 1, nós vamos ter que esses vetores geram W. Mas por quê? Para isso nós precisaríamos ver, né, que qualquer elemento de W pode se escrever como combinação linear de B1 e B2. Observemos primeiro que B1 e B2 pertencem a W, tá bom? Então, e além disso, né, tomando um W que está tomando um Wzinho que está em um meu espaço W maiúsculo, eu vou ter que a soma das três coordenadas me dá zero. Eu posso escrever W2 em função das outras duas coordenadas, então eu posso reescrever esse Wzinho como sendo o vetor W1 menos W3 e W3. E observem que esse eu posso escrevê-lo de fato como combinação linear do B1 e B2 dado, tá bom? É só fazer essa continha aqui, essa multiplicação por escalar, fazer a soma e verificar que de fato isso vai me dar o vetor W. Tá bom? Então significa que qualquer vetor de W eu posso escrever como combinação linear de B1 e B2, portanto esses dois vetores me geram W, tá bom? Só por uma curiosidade, observem que esses dois vetores B1 e B2 eles são linearmente independentes, porque um é múltiplo escalar do outro. Eu faço essa observação porque justo vetores que geram e são linearmente independentes me vão determinar uma base, que é a seguinte definição, tá bom? Então, eu vou começar considerando W um subespaço vetorial de Rn, e então nós vamos ter que o conjunto B formado pelos vetores B1, B2, Bk, ele contido em W, ele vai ser uma base de W se esse conjunto B ele gerar todo W e se B for um conjunto linearmente independente, certinho? Tomando outra vez o exemplo anterior, né, do plano x mais y mais c igual a zero, o conjunto formado pelos vetores 1, menos 1, 0 e 0, menos 1, 1 vai ser uma base
Já provamos, né, que esse conjunto gera W, qualquer elemento de W pode ser escrito como combinação linear de isso. E além disso, é um conjunto de dois elementos, eles são linearmente independentes porque um é múltiplo escalar do outro, tá bom? Então, bom, tem um jeito, né, de encontrar bases para subespacios vetoriais, mas mais à frente vamos dar outros exercícios. A base, ela não é única, na verdade, eu posso encontrar diversos conjuntos que formam base do mesmo espaço vetorial. Por exemplo, se eu considero R3, né, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, eles vão ser uma base de R3, porque já sabemos que qualquer elemento de R3 pode se escrever como combinação linear desses três vetores. Além disso, os três vetores I, J e K, eles são vetores que são linearmente independentes, né? Já nós vimos também isso, né? Então, esse conjunto B, né? Ele vai ser uma base. Essa base é chamada base canônica de R3. Agora, em lugar de considerar essa base, esse conjunto B, eu considero o conjunto B' de coordenadas formado pelos vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1 e o vetor 1, 1, 1. Nós vamos ter que B' também é uma base de R3, né? Para isso, se eu vou provar que de fato B' é uma base de R3, eu tenho que ver que esse B' gera todo R3 e que é um conjunto linearmente independente. De fato, observemos que qualquer elemento de R3 eu posso escrevê-lo como combinação linear desses três vetores. Para isso, basta ver que quando eu faço essa combinação linear e eu tenho esse sisteminha aqui, eu teria que ver que esse sistema tem solução. Vocês podem resolver esse sistema e vocês vão ver que você vai encontrar a solução em função das coordenadas de x, y, z. E aí eu vou ter quem é alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Novamente, verifiquem, tá? Essa solução aqui. Então, se eu faço a substituição de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 nessa equação lá, eu vou ver que esses valores satisfazem essa equação. Então, fazendo as multiplicações por escalar e a respectiva soma, eu vou ver que a solução é satisfeita. Então, qualquer elemento de R3 se pode escrever como combinação linear dos elementos de B', ou seja, B', Por outro lado, esses vetores, eles são linearmente independentes, porque se eu faço o determinante formado por essas colunas, né, determinante me dá -1, portanto, B' é linearmente independente, portanto, vai ser base de R3. Então, já conhecemos pelo menos duas bases, né, de R3, tá bom? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é um resultado, né, com respeito a esse conceito de base, e é que se eu tenho duas bases, né, tenho dois conjuntos formados por B1, B2, até BS e W1, W2 até WP, são duas bases de um subespaço vetorial. Então, necessariamente, o número de elementos dessas duas bases vai ser o mesmo. Não é coincidência que as duas bases que nós encontramos no exemplo anterior têm 3 elementos, tá bom? Nós não vamos demonstrar esse resultado aqui, mas todas as bases de um subespaço vetorial W têm o mesmo número de elementos. E esse número de elementos, tá bom? Vai ser chamado de dimensão do espaço vetorial, do subespaço vetorial, tá bom? Então, a dimensão do espaço vetorial W vai ser o número de elementos das bases, já que todas as bases têm o mesmo número de elementos, tá bom? Uma coisa importante é que, lo que já a dimensão, né, com respeito a esse conceito de dimensão, em R3 encontramos duas bases, cada uma de 3 elementos, todas as bases vão ter a mesma coisa, então a dimensão de R3 é 3.
A dimensão de W2, do exemplo, nós encontramos dois vetores, uma base com dois vetores, então a dimensão de W desse plano é 2. Por outro lado, se eu considero W formado por somente o vetor nulo, a dimensão desse espaço vai ser 0. Na verdade, a dimensão de W vai ser o maior número de elementos linearmente independentes de W, tá? Nós não vamos mostrar isso, mas em particular em eje 3, a dimensão é 3, então qualquer conjunto de 4 vetores de eje 3 necessariamente ele vai ser linearmente dependente, tá? Bom, mais detalhes deste conteúdo, eles podem ser encontrados em las notas de aulas, também no livro texto, né? Lembrando que essas notas de aulas e o livro texto estão disponibilizados desde o início de nosso semestre na metaturma, né? Na metaturma que criamos no Moodle. Por favor, usem os fóruns, os plantões, os encontros virtuais, né? Para sanar as dúvidas, né? E para aprofundar, né? Os conceitos que vimos de forma rápida, né? Nesse vídeo. Então, vamos ficar por aqui. Até uma próxima. Tchau.